Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon, onde hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o Dorumon e o Ryudamon, né? Então, por que esses dois Digimons? Porque os dois juntos, né? Os dois são muito importantes, inclusive são muito conectados. Eu quero conversar um pouco sobre eles com vocês e trazer algumas informações que talvez vocês não saibam. Então, vamos começar? Vambora! Então, o que tem de tão importante no Dorumon e no Ryudamon, além do fato deles serem Digimons favoritos de muitas pessoas, em especial o Dorumon, né, extremamente conhecido desde quando ele apareceu pelas primeiras vezes no filme Digimon X Evolution e coisas do tipo, em jogos e por aí vai. O que tem de tão especial neles e por que eles são tão conectados? Então, pessoal, para começo de conversa, tanto o Dorumon quanto o Ryudamon são Digimons que possuem o anticorpo X neles, né? Apesar deles não terem o X no nome, eles possuem o anticorpo X. Isso é muito importante, porque quando eles foram criados, principalmente o Dorumon foi bem no começo de quando os Digimons X estavam sendo apresentados para o público, né? E eles eram meio que uma chave para que o anticorpo X, o vírus X e outras coisas dessem certo, funcionassem quase como se esses dois Digimons fossem os protagonistas por trás de toda uma história que teria a ver com o vírus X e tudo isso daí, né? Então, esses dois são sim extremamente importantes, principalmente quando se trata de anticorpo X. E agora a gente vai entender mais ou menos o porquê. Bom, a gente teve várias histórias diferentes contendo Digimon X, e o Dorumon e o Ryudamon nessa época eram os protagonistas. Eles apareciam até junto com Digi-escolhidos de universos diferentes e coisas do tipo, e eles eram Digimons protagonistas, obviamente. Eles trabalhavam para trazer a paz no mundo e passavam por dificuldades e tudo mais. E obviamente todos os Digimon X estavam envolvidos nessas histórias, né? O que acontece é que o ponto mais importante que fazia eles terem esse papel importante era o fato de que na descrição oficial dos dois era citado que eles eram Digimons protótipos, né? Como assim Digimons protótipos? Bom, eles aparentemente são Digimons que têm uma interface muito desatualizada, de certa forma, se comparada a de outros Digimons que foram descobertos depois deles, né? Então, meio que o Dorumon e o Ryudamon são Digimons que existiram antes dos Digimons, ou pelo menos de boa parte deles, né? Porque aparentemente eles estavam sendo usados, talvez por Yggdrasil, muito provavelmente, para que fossem criados outros Digimons, para que fossem criados Digimons ainda melhores, né? E a maior prova deles serem esses protótipos são esses cristais na testa deles, que tem o formato de um triângulo com uma pedra vermelha no meio. Isso é o Digicore deles, então muito importante isso. Bom, Digicore é um ponto muito importante para um Digimon, com toda certeza. Não são todos os Digimons que mostram o Digicore dessa forma, né? Por quê, pessoal? Porque o Digicore nada mais é do que o coração, a alma dos Digimons. E se o Digicore for afetado diretamente, se ele for destruído, o Digimon morre, literalmente, né? É muito fácil destruir um Digimon quando você tem acesso direto ao Digicore dele, e graças a isso só Digimons extremamente poderosos e especiais mostram o Digicore dessa forma, como por exemplo as 4 feras sagradas. Eles têm muitos Digicores, o que mostra o poder deles, e esses Digicores ficam rodando em volta do corpo deles em formas de umas bolinhas assim, né? No caso do Ryudamon e do Dorumon, são esses triângulos, esses cristais na testa deles. Então, isso de certa forma fica bem legal neles, mas ao mesmo tempo prova pra gente que eles são muito frágeis, né? Se um Digimon que é esperto, que sabe que aquele é o Digicore deles, atingir aquilo de qualquer maneira vai causar dano a eles, com certeza. Eu não acho que aquilo seja tão frágil assim para qualquer coisa machucar eles, mas ao mesmo tempo os Digimons têm ataques muito poderosos, não importa o nível. E se eles tomarem um ataque de frente, automaticamente isso vai estar atingindo ali o Digicore deles, o que é muito perigoso. Então faz sentido quando você pensa que eles são protótipos, né? O Digicore deles estava aparecendo, então talvez o design deles seja desatualizado, não seja um design bom, graças a eles terem esse Digicore na testa deles, bem na frente deles, né? Então isso também se nota diretamente no nome desses dois Digimons. A gente tem Dorumon e Ryudamon. O nome do Dorumon, por exemplo, muitas vezes é escrito todo em letras maiúsculas. E por que dessa forma? Bom, primeiro porque o nome dele é uma sigla, basicamente, né? Uma sigla para Digimon or Unknown Monsters, que se traduz para Digimon ou Monstros Desconhecidos.
E por que uma sigla para uma coisa como essa? Porque, bom, na época provavelmente eles nem chamavam esses monstros mesmo de Digimon, né? Quando a gente tinha esse Dorumon lá e tudo mais. No caso do Ryudamon, tem mais a ver com o fato de que eles têm um pouco de dragão dentro deles, né? Ryudamon, esse Ryu é basicamente dragão, né? Então Ryuda, apesar de ter um significado que tem a ver com um dragão mitológico de uma certa cidade japonesa, também pode ser lido como eu sou um dragão ou alguma coisa do tipo, que é um nome bem básico também, né? Então é interessante porque na descrição deles, mais uma vez, a gente vê que eles têm esses digicores especiais, né? Uma interface que é ultrapassada e que esses digicores aparentemente têm um potencial escondido. Esse potencial escondido tem literalmente tudo a ver com dragões. Então, por algum motivo, quando esses Digimons estavam sendo criados, estudados e feitas experiências com eles, nesses digicores especiais que eles têm, foram escondidas informações sobre dragões e, no caso do Ryudamon, dragões e guerreiros, né? Então isso é muito importante, de certa forma reflete neles, né? O Dorumon, apesar de não parecer, ele tem muito de dragão nele, né? Ele parece um dragão, porém todo com pelos pelo corpo, né? De certa forma. Ele lembra até um pouco uma capivara, se você prestar atenção, mas tudo bem. E no caso do Ryudamon, ele parece sim um dragãozinho, porém toda aquela parte nas costas dele lembra uma armadura de um samurai, né? Guerreiros antigos e coisas do tipo. Então talvez, quando eles estavam sendo criados, estudados e tudo mais, quem quer que seja, provavelmente o próprio Yggdrasil que estava fazendo experiência com eles, pensou que o que são as coisas mais poderosas, coisas mitológicas, coisas incríveis e tudo mais, e pensou em dragões, né, que são seres incrivelmente poderosos em muitas histórias, e os guerreiros que batalhavam contra esses dragões, lutavam guerras, humanos extremamente poderosos, armados e coisas do tipo, né? Samurais eram muito fortes, habilidosos, respeitados e coisas do tipo. Então, tudo isso é muito importante. E isso ser colocado nesses dois Digimons, sendo eles os mais antigos, né, faz todo e completo sentido. E tudo isso se torna ainda mais incrível quando você nota que em todas as evoluções do Ryudamon e do Dorumon, você vai ver aqueles triângulos vermelhos na testa deles, ou seja, eles ainda são Digimons protótipos mesmo, passando por evoluções, assim como todos os outros Digimons, né? Em especial o Dorumon, que tem várias linhas evolutivas diferentes. E isso é muito incrível com certeza, né? A gente chega em várias histórias diferentes através desses Digimons, que são evoluções deles, né? Eles sempre são conectados mesmo nas evoluções. Tão conectados, mas tão conectados, que quando a gente chega no nível Mega mais poderoso dos dois, a gente tem então o Alphamon, né, o líder dos Cavaleiros Reais, um dos Digimons mais poderosos que existem com certeza, e do outro lado a gente tem o Ouriumon, que é um dragão incrivelmente poderoso, com espadas, parece um guerreiro, então ele é meio que um dragão chinês misturado com um samurai, o que é bem interessante com certeza. Eles têm uma fusão, né, eles conseguem se fundir e criar então o guerreiro mais poderoso, pelo menos um dos mais poderosos, chamado de Alphamon Ouryuken, né, que é quando o Ouriumon se transforma numa grande espada, né, que parece um grande machado de certa forma. Ele segura aquela arma, crescem asas nas costas dele e ele então consegue seu poder total, né? Se tornando então um dos Digimons mais poderosos que existem, faz todo sentido agora sabendo que os dois são basicamente alguns dos primeiros Digimons que existiram. Então, Digi Escolhidos, muitas dessas informações vêm de mangás antigos, cartas antigas, filmes antigos, e essas coisas são muito difíceis de se ter acesso hoje em dia, né? Então é muito importante que a gente explique essas coisas para fãs de Digimon, que muitas vezes não vão encontrar isso para estarem aprendendo mais sobre esses Digimons, né? Isso tudo é muito interessante, principalmente quando a gente vê o Ryudamon e o Dorumon aparecendo várias vezes em vários jogos e por aí vai. E nessas histórias eles não têm tanta importância, eles não são mais vistos como os protótipos, eles são apenas mais um Digimon que você vê por aí. Mas sim, eles são extremamente importantes, principalmente quando o contexto é Digimon X, né? Mas além disso, pessoal, a gente tem uma outra coisa chamada Death X. O que é esse Death X? É uma coisa também muito importante, mas eu não vou estar falando dela neste vídeo, pessoal. Eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou fazer mais para frente, que vai meio que completar esse daqui, afinal de contas, essas duas coisas são com certeza muito conectadas.
Então esse vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esses Digimons. E eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham de toda essa informação, do tópico desse vídeo, do Dorumon, do Ryudamon, das evoluções deles, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.